paz do Senhor, Igreja Batista da Lagoinha, como é que vocês estão? Amém? Vocês estão bem? Eu quero já de uma vez começar a compartilhar com vocês o tema dessa mensagem. E o tema dessa mensagem é: o que pode fazer eu sentir medo? Pergunta ao teu irmão: o que pode me trazer medo? O que pode te trazer medo? Na vida do cristão, existem dois caminhos a ser seguidos. Existem apenas dois caminhos que um cristão pode seguir. Porque uma vez que você conhece a palavra de Deus, uma vez que você conhece quem é Cristo, uma vez que você conhece quem é Deus na sua vida, só existem dois caminhos. E um desses caminhos é fazer a vontade de Deus. Fala com o teu irmão: fazer a vontade de Deus. E a outra é fazer a minha própria vontade. Existem dois caminhos. E a pergunta é: o que pode te trazer medo? Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher. E o que nós temos feito com esse livre-arbítrio? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, no verso 4. E a palavra de Deus vai falar assim. Obrigado, seu branco. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo: alegrai-vos. Você pode repetir comigo? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez. Amém. Presta bem atenção. Quando Deus quer trabalhar dessa maneira, a Gil me poupou aqui muita coisa. Glória a Deus pela sua vida, Gil. Filipenses é uma carta escrita a Filipos. Quem escreve ela é Paulo. E embora Filipenses, a igreja de Filipos, foi uma igreja próspera, também era uma igreja que enfrentava dificuldades em algumas áreas, ela entendia e se preocupava com a propagação do Evangelho. E quando Paulo está escrevendo: alegrei-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrei-vos. Paulo nesse momento está expressando e nos mostrando que ele está alegre em fazer a vontade do Senhor. E ele escreve para a igreja de Filipos, aos filipenses. E nesse momento, Paulo está passando pela primeira prisão na vida dele. Lembrando que nós estamos falando de um homem que era fariseu, conhecedor da lei, um homem que tinha privilégios, um homem que era muito bem letrado e, por sinal, foi ensinado por Gamaliel, um homem que era reconhecido. Quem era ensinado por esse homem tinha um certo prestígio. Paulo decide abandonar tudo para viver a vontade de Deus. Amém, igreja? Mas só que nesse momento ele está passando pela primeira prisão da vida dele. E nesse momento, totalmente desconhecido na vida de Paulo, qual ele nunca tinha passado, Paulo vai escrever para um povo que tinha liberdade. Amém?
A igreja de Filipos não estava presa. A igreja de Filipos não passava por dificuldade financeira. A igreja de Filipos manda até Paulo um servo, Epafroditos, um homem de Deus, para poder auxiliar e visitar Paulo e ver o que ele precisava. Ou seja, as condições de Paulo eram precárias, mas ainda assim, Paulo vai escrever à igreja de Filipos: alegrei-vos no Senhor, e outra vez vos digo, alegrei-vos. Aquele homem vivia a vontade de Deus para a sua vida. E embora a gente olhe todo o contexto, eu quero te perguntar mais uma vez: o que pode te trazer medo? Você pode repetir comigo? O que pode me trazer medo? Porque Paulo nesse momento está num terreno totalmente desconhecido. Paulo nesse momento passa pela primeira experiência de prisão, de cárcere. Paulo, durante a carta a Filipos, nessa mesma prisão, ele escreve para Éfeso, ele escreve para Colossenses, ele escreve para Filemons, na sua primeira prisão. Ele escreve essas cartas, e as cartas que Paulo escreve, em nenhuma delas Paulo expressa tristeza em o que está vivendo. Em nenhuma das cartas que Paulo escreve durante a sua primeira prisão, todas as cartas que Paulo escreve é para trazer esperança, apesar de estar passando por um momento difícil na sua vida. As cartas que Paulo escreve era para poder trazer paz, embora as circunstâncias não fossem favoráveis. As cartas que Paulo entrega e manda são cartas de inspiração. E talvez nós ficamos nos perguntando, num dia de hoje, nos dias atuais, eu tenho certeza que eu e você, se nós passássemos pelas metades da dificuldade que Paulo está passando nesse momento, com certeza, algumas coisas mudariam em nossas vidas. A primeira coisa que seria, nós viraríamos o crente 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? Amém? São poucos, glória a Deus. O crente 6 horas é aquele: 6 horas por mim, gente, que o negócio está feio. Ora por mim, gente, 6 horas por mim, que eu estou passando por dificuldade. 6 horas por mim, que eu estou passando por escassez. 6 horas por mim, que eu estou sendo humilhado. E nada contra, meu irmão, nada contra a você compartilhar com teu irmão a dificuldade. Mas a grande verdade é que Paulo sabia em quem ele estava crendo. A esperança de Paulo, embora não estava agarrada às coisas que o mundo material podia dar a ele, não. Inclusive na carta de Filipenses, ele vai falar, ele sabe o que é viver com muito e sabe o que é viver com pouco. Ele sabe ser feliz em qualquer circunstância. Ele decidiu viver a vontade de Deus. E quando nós decidimos viver a vontade de Deus, não há nada que possa nos abalar, porque no centro da vontade de Deus não há lugar melhor para estar. Amém, igreja? Você pode glorificar a Deus? Eu quero tratar essa igreja como a igreja raiz. Você pode repetir comigo: eu sou uma igreja raiz. Eu sou um crente igual Paulo. Por que igual Paulo? Porque a circunstância, o ambiente não mudava a fé que o Paulo tinha.
E ele vai mais além: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que responsabilidade! O grande fato é que Paulo está numa prisão, e aquilo não mudava nada para ele. Quantos aqui conhecem a história de Abraão e Ló? Glória a Deus, cheio de crente Bíblia. O negócio foi mais ou menos assim: Abraão chega para Ló e fala: Ló, para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que eu não quero é desavença com você. Então escolhe. Mas Abraão falou isso com ele, porque Abraão sabia que a bênção, a paz de Deus não estava alojada em um lugar, mas sim na vida dele. Assim como a paz de Cristo está sobre a nossa vida, sobre as abundâncias estão sobre a nossa vida. Não é sobre um lugar ditar quem você é, não é sobre um lugar te diminuir, mas é sobre você saber quem é que está com você. Amém, igreja? Você consegue entender que quando Paulo estava preso, ele sabia que não era uma cadeia que ia fazer dele um fracassado, não era uma cadeia que podia fazer ele desanimar e parar, porque a paz que excede todo entendimento não estava realocado num jardim ou num palácio, mas estava naquilo que ele carregava no seu coração. E se você carrega essa mesma paz, você pode dar um glória a Deus, você pode falar: glória a Deus, por isso que eu tenho essa paz. Você consegue entender que quando nós decidimos viver a vontade de Deus, não é sobre possuir riquezas ou ter poder, porque se fosse assim, Paulo tinha desistido de viver a vontade de Deus. Porque existe o Paulo antes e existe o Paulo depois. Quando Jesus tem um encontro com Paulo, Paulo estava com seus servos e carregavam a carta de morte. Ele vai até as autoridades e pega uma carta, e nessa carta dava autoridade para ele poder prender os cristãos. Quem está comigo diga amém, amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Então preste bem atenção. Quando Paulo está indo até Damasco, ele está com cartas que suspiram morte. E ele tem um encontro com Jesus. Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Meu irmão, o teu passado Deus já lançou no mar do esquecimento, porque o que Ele tem para você são coisas novas. As coisas velhas se passaram, eis que eu faço tudo novo. Nesse momento, quando Paulo está escrevendo, Paulo já não disputa mais de autoridade humana. Nesse momento, Paulo já não tem mais privilégios. Mas nesse momento, depois que Jesus tocou ele, as cartas que eram de morte, agora eram para trazer vidas. E se você é homem de Deus, que carrega a vida, meu irmão, dá um amém, dá um glória a Deus, porque Jesus te achou. Nós somos privilegiados por isso. Nós somos achados. Nós somos dracma, a qual Ele varreu e nos encontrou. Nós éramos ovelhas perdidas, talvez uma em meio às 99, que Ele voltou e a nossa vida mudou. Quando Paulo nesse momento está numa prisão, meu irmão, tudo dizia ao contrário para ele. Tudo dizia: olha só onde você vai parar. Por causa do seu Deus. Talvez o inimigo soprasse no ouvido dele: olha só quem você era, e olha quem você é hoje. Olha só os privilégios que você desfrutava, e olha agora quem você é. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram usados para trazer esse pensamento até o ouvido de Paulo.
Mas quando Paulo escutava isso, vendo o testemunho que ele dá, as cartas que ele escreve, ele tem uma certeza: eu sei em quem eu tenho crido. E essa verdade nós temos que carregar e entender que nada pode parar um adorador. Aleluia, quem decide viver a vontade de Deus. Então o que pode nos trazer medo? O que pode ser capaz de me parar e te parar? Paulo passou por momentos de escassez, sim, Paulo passou. Paulo passou por momentos de prisão, sim, Paulo passou. Paulo passou por momentos de humilhação, sim, Paulo passou. Mas nada se compara à glória que há de se revelar. Mas antes disso, o Espírito Santo de Deus estava com ele, porque a tristeza não podia tocar, a depressão não tocava em Paulo, a ansiedade não tocava nele, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia em quem ele tinha entregado a vida dele. E mais uma vez, o que pode te trazer medo? A grande verdade é que muitas das vezes nós queremos viver milagres, assim como descrito na Bíblia. Mas nós queremos viver milagres como Davi reinou. E não há nada de errado nisso, meu irmão. Mas antes de Davi reinar, Deus veio preparando Davi. Começou com um leão, começou com um urso, passou por um gigante, um menino que nem podia vestir uma armadura e empunhar uma espada. De repente, ele tem um pelotão de exército para comandar. Ele guerreando por Israel. De repente Saul se volta contra ele. Agora não é só mais um gigante, agora é um exército perseguindo Davi. E Davi venceu, se torna rei. Agora a tarefa de Davi não é somente ser rei. Agora a tarefa de Davi é ser um rei bondoso, é viver a vontade de Deus para aquele povo. Porque ele sabia que quando Deus estava passando ele no processo, não era somente para poder botar ele como um rei, porque Deus queria transbordar na vida dele e que ele transbordasse na vida de outras pessoas. Não se engane. O evangelho que nós vivemos é um evangelho de processo, que muitas das vezes com os olhos carnais nós só vamos conseguir enxergar no final, se nós não estivermos ligados e entender que nada pode parar a igreja do Senhor, Igreja Batista Lagoinha. Nada pode te parar. O que nós devemos temer? Em meio a tanta tribulação, Paulo fica firme, porque não era a escassez que dirigia a vida dele, não era a prisão que entristecia o seu coração, muito pelo contrário, nem medo da morte ele tinha, porque ele vai falar assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Ou seja, para ele tanto fazia. Viver para ele seria Cristo. Dedicar a sua vida a transbordar em outras vidas, derramar sobre outras vidas aquilo que o Pai derramava sobre a vida dele. E não ia ser cadeira, não ia ser cadeia, não ia ser açoite, não ia ser humilhação que podia parar ele. E eu te pergunto, o que pode te parar? Quando nós decidimos viver a vontade do Pai, é desse jeito. Nós temos paz em meio à guerra. Quando há escassez, Deus faz assim: ei,
Deus vai lá, toca no coração da igreja de Filipos, e os filipenses não só mandam um recurso, mas manda também alguém para servir a Paulo. É um Deus de provisão, não é um Deus de castigo, é um Deus zeloso e cuidadoso. Eu comparo Paulo como uma árvore que busca suas raízes mais profundas, que quando você olha, ela está passando por uma escassez de água, as folhas podem estar secas, ao seu redor tudo está virando areia, mas por dentro, aonde as suas raízes estão afundadas, ela tem quem sustenta, ela busca água, ela é forte, apesar da aparência, ela sabe quem se sustenta, e ela não olha para as adversidades, ela olha para a fonte da vida. Se vinha o vento, Paulo tinha o quê? Raízes para poder suportar, porque ele buscava as raízes em Deus, assim como uma árvore busca raízes profundas para poder ter água e poder suportar o vento. Isso é viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode repetir comigo? Boa, perfeita e agradável, mais uma vez. Boa, perfeita e agradável. Mas Ele nos dá liberdade, Deus nos dá liberdade. O sacrifício da cruz é para todo mundo, porém ela é atendida para aqueles que aceitam. Mas eu dou glória a Deus, porque se você está aqui essa noite, você entende sobre a palavra de Deus, e de repente no teu coração pode ter o medo de passar por certas coisas, por amor ao Evangelho, amor à cruz. Meu irmão, quando eu me converti, eu quero trazer para você, algumas amizades de mim se afastaram. Foi um processo. Às vezes em alguns lugares que eu chegava, eu sofria piada. Mas a todo momento eu não desfazia de nenhum deles. Mas a minha esperança era: se eles entenderam o que eu estou vivendo, eles vão saber que eu não estou sentindo falta de nada. Não é sobre a alegria de um álcool, é sobre não precisar do álcool para ser feliz. Não é sobre a alegria de conquistas, mas é sobre viver renúncias e experimentar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Essa é a alegria de quem aceita viver a vontade de Deus. Porém, todavia, nós temos livre e arbítrio. Mas nós também podemos decidir em só conhecer a Deus e não querer viver a sua vontade. Nós podemos decidir conhecer a Deus, conhecer a Cristo, e também não querer frutificar. Amém, igreja? Quem está entendendo? Deus não vai te impor nada. Não, Ele não vai. Mas ainda assim a graça e a misericórdia dele vai cair sobre a sua vida. Entenda. Certa vez Deus chamou um profeta, e o nome desse profeta chamava Jonas. Quem aqui conhece Jonas? Glória a Deus. E o que acontece? Um homem que conhecia Deus, e Deus dá uma ordem: Jonas, você agora vai para Nínive e vai pregar essa mensagem. Entenda o que é viver a vontade de Deus e ter paz. O que era entender os sacrifícios da cruz e ter paz em meio à guerra, em meio à tribulação. Jonas, você vai para Nínive. Apesar de ser um homem de Deus, ele decide não viver a vontade de Deus. E ele pega um barco e faz ao contrário. Ele vai para Tarso. No meio do caminho,
uma tempestade pega o barco. Deus tinha mandado ele ir para Nínive, e ele vai para Tarso. No meio do caminho, uma tempestade. E aquilo começou a agitar o barco. E eles começam a jogar as coisas fora do barco. E começam a perguntar: o que está acontecendo que sobreveio nós essa tempestade de morte? E eles decidem jogar um jogo de sorte ou azar, para ver por que aquela tempestade estava vindo sobre aquele local e sobre aquele barco. E a sorte cai sobre Jonas. Entenda, irmão? Naquele momento em diante, aqueles homens descobrem, e Jonas confessa que ele estava ali, e aquilo estava acontecendo porque ele estava desobedecendo a Deus. E talvez você vai achar: ele decidiu não viver a vontade de Deus, Deus estava castigando Jonas. Não. Quando eles decidem jogar Jonas para fora do barco, aonde ele poderia morrer afogado, Deus prepara um grande peixe e engole Jonas. Deus está castigando Jonas? Eu vou falar para você mais uma vez: não. Jonas ficou 3 dias dentro de um grande peixe. E a palavra de Deus vai falar que a todo tempo ele orou e se arrependeu de ter desobedecido a Deus. E como um Google Map, Deus recalcula a rota para Jonas. E nesse momento o peixe vai vomitar ele numa praia próximo de Nínive. E agora eu quero que você entenda o que é viver a vontade de Deus e ter paz em meio à guerra, e o que é conhecer a Deus e se abster de viver a vontade dele. Era para Jonas entrar num barco e ir passeando, desfrutando de um passeio no mar. Talvez ele colocaria a varinha dele para o lado de fora do barco e até pescaria. Mas sobreveio uma grande tempestade na vida de Jonas. O maior problema também não foi a tempestade. A tempestade era por causa da vida de Jonas, mas outras pessoas foram afetadas pela tempestade da teimosia na vida de Jonas. Entenda, meu irmão, quando você conhece a palavra e não decide viver, até as pessoas que estão à sua volta vão passar por situações, vão sofrer por você ainda não aceitar a vontade de Deus na sua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em Jó 42 vai falar: bem sei eu que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus, ele é mais alto que o seu. Os planos de Deus são melhores que o seu. Não é por castigo, mas é querer te levar ao nível de conhecimento e de amor pela sua vida. Algo que vai transbordar em você, para transbordar em outras vidas. O que era para ser um passeio de barco, agora são 3 dias dentro de um peixe. O que era para descer de um barco, agora passa a ser um vômito de um peixe. E Deus fala com ele: vai, Jonas, agora você vai a Nínive, você lá vai anunciar. E Jonas levanta e vai até a Nínive. Porém, o que Deus queria era trazer arrependimento na vida dos ninivenses. Cerca de 12.000 pessoas. E o que o Jonas queria era que Deus trouxesse a ira sobre a vida daquelas pessoas. Porque Jonas ainda não tinha entendido a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E ele vai pregar em Nínive. E eu quero deixar bem claro que Nínive era um lugar que matava o povo de Deus. Era um povo cruel.
Então você imagina alguém chegar lá e começar: o Senhor vai aniquilar essa terra, a ira do Senhor vai cair sobre a vida de vocês. Quantas pessoas não levantariam para matar Jonas? E Deus não só trabalha no coração daquelas pessoas, como guarda a vida de Jonas. Uma cidade todinha é salva por intermédio de Deus, através de um homem. Em vez de gerar felicidade na vida de Jonas, Jonas faz pirraça. Ele sobe até uma montanha para poder assistir a destruição. E ele vai falar: Senhor, eu sabia que o Senhor é bondoso, que o Senhor iria perdoar, por isso eu não queria vir aqui pregar. E ele deita ali, e o Senhor faz nascer um abobeiro para poder tampar Jonas naquele momento de calor, para que Jonas ficasse guardado. Que embora ainda teimoso, ainda relutante, ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, meu irmão, você está no lugar mais seguro. O caminho da fé nem sempre vai ser o mais fácil, porém ele sempre vai ser o mais seguro. E naquele momento ele fica feliz, porque o Senhor faz um abobeiro e guarda ele do calor, da sombra. Mas no outro dia amanhece, o Senhor manda um verme para comer aquele abobreiro. Eu quero chamar o ministério de louvor. E come aquele abobreiro. Jonas vai se irar de uma tal maneira. E ali ele começa um diálogo que não só muda a vida do Jonas, mas também mudou a minha percepção de vida. Mudou a minha maneira de enxergar o que é estar no caminho e viver a vontade de Deus, o que é só conhecer e não querer viver. Porque a misericórdia do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. E não foi diferente com Jonas. Em Jonas capítulo 4, versículo 6, a palavra vai falar assim: e o Senhor Deus preparou um abobreiro e fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa do abobreiro. Mas Deus preparou um verme quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu o abobreiro, e esta secou. E aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e desmaiou, e desejou ele mesmo morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: fazes bem em ficar irado por causa de um abobreiro? E Jonas vai falar, e ele disse: faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: tu viste pena no abobreiro, no qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite pereceu? Não deveria eu poupar Nínive daquela grande cidade, onde está mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Nesse momento Deus está falando para mim e para você. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus ministrou no coração dele: Jonas, você não quer que eu exerça misericórdia sobre um povo que não entende entre a mão direita e a mão esquerda? E quantas vezes eu tive misericórdia de você? Quantas vezes você rejeitou viver a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável? E eu tive misericórdia da sua vida, porque você ainda não tem o entendimento. E essa mesma misericórdia que cai sobre a sua vida, você não quer que caia sobre a vida dos ninivenses. Você começa a entender que o que Deus está falando para Jonas
Jonas, não é sobre um castigo, não é sobre quem merece, é sobre o meu amor que se estabelece, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida de todos aqueles que decidem viver a minha vontade. O povo se arrependeu, Jonas. Não deveria eu te perdoar também quando você se arrepende? Agora não vou perdoar aqueles que você fala que são seus inimigos. Fique de pé, igreja. O que pode te trazer medo? As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Deus é bondoso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hoje, você tem a oportunidade de decidir um desses dois caminhos. Vai mostrar para você que independente do lugar que você esteja, independente do lugar onde você está inserido, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela não se apartará da sua vida e da sua casa. Independente se você está com dinheiro ou sem dinheiro, as provisões chegarão até você. Ele levantará uma igreja igual Filipos, Ele levantará uma igreja igual Efésios, Ele levantará a sua igreja, aqueles que são fiel para guerrear por ti, para te ajudar. Hoje é o dia que você entende e decide viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que tem te travado? Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Repita comigo: nada, mais forte, nada pode me gerar medo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Glorifica a Deus, meu irmão, louva a Deus, porque Ele te achou. A vontade dele é boa, perfeita, agradável para a sua vida. Ele não quer arrombar a porta da sua vida. Ele quer que você aceite viver a vontade dele. Ele não é um Deus que impera, que fecha os portões, te tranca e te obriga, mas Ele é um Deus que reina, que deixa os portões abertos. Decide você ser guardado pelo seu reinado, pelo teu amor, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, feche seus olhos, louve a Deus. Sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o seu querer. Tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o seu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero
coisa para você. Talvez você está pensando assim: será que Deus errou na escolha de Jonas? Será que Deus errou em escolher Jonas para uma missão dessa? E talvez você vai concordar comigo: Jonas não era preparado para aquilo. Porque ser usado por Deus, aceitar a vontade de Deus, não é sobre estar pronto, não é sobre estar sobre a sua própria força, mas é sobre estar sobre a força daquele que te chamou. E eu tenho uma pergunta para você essa noite: o que pode te parar? Eu quero falar para você, assim como eu me pergunto: será que eu posso ir mais além ainda? Eu tenho certeza que eu posso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Será que existem coisas que eu não vou suportar? Eu sei que tem coisas que por minha capacidade eu não vou, mas sobre aquele que me sustenta, eu vou. E a minha pergunta é, e eu quero que você me responda, levanta sua mão: quem aqui decide viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Levanta sua mão, glorifica Ele. Porque olha o que Paulo vai dizer. Filipenses 1, verso 6. Presta bem atenção que nunca foi sobre estar pronto, mas sim se dispor a fazer a vontade de Deus. Estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Feche seus olhos, meu irmão, e comece a entregar. Eu quero orar contigo. Coloque a mão no teu coração. Pai, nós cremos, Pai, que uma igreja tem se levantado, Pai, para viver o extraordinário de Deus. Pai, nós cremos que a igreja tem se levantado para aceitar a sua boa, perfeita vontade e agradável. Pai, nós não somos capazes e nunca foi sobre nós, mas sempre foi sobre você. É tudo sobre você. Pai, nos acrescenta a fé. Pai, nos dá um espírito de ousadia e intrepidez para que a sua igreja continue avançando, para que as nossas famílias continuem avançando. Não é sobre conquistas materiais. Pai, isso é coisa que vem, Pai, de acordo com o teu reino, Pai. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. É sobre, Pai, reinar sobre toda e qualquer circunstância, assim como Cristo também reinou. Pai, nós temos um modelo, o nosso alvo é Cristo, e nós marcharemos, Pai, em direção ao nosso alvo, Pai, para viver a tua vontade, para viver o teu querer em 2025, em 2026, em 2028. Pai, enquanto o Senhor não voltar, a nossa vida é para viver a sua vontade. Pai, nós desejamos, Pai, estar, Pai, não é somente na sua vontade, mas é no centro da sua vontade. Nos capacita, Pai, nos dê visão espiritual, abre os nossos olhos, Pai, que bota uma sede pela tua palavra, uma sede da tua presença, Pai, uma sede pela água da vida, Pai. Pai, capacita eles com palavra, com autoridade, Pai, para expulsar demônios, com autoridade para cura, Pai. Pai, que seja um transportar na vida deles, Pai, para preencher, Pai, a vida de outras pessoas com a tua presença, com a sua luz. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos, Pai.